Mulheres abençoadas do Senhor, que nós possamos iniciar o nosso dia com a presença do Espírito Santo. Vamos convidá-lo a estar conosco durante todo o nosso dia, que Ele venha nos dar direcionamento do que devemos fazer, todas as nossas atividades, que Ele nos dê também discernimento do que é bom, do que é ruim, do que agrada a Deus e do que não agrada. Que Deus venha ministrar o nosso coração, que Deus venha nos proteger, nos livrar de todo mal, venha cuidar de nós, venha também atender as nossas orações, responder às nossas orações. Para a honra e glória do nome de Deus, vamos glorificar o nome santo de Jesus Cristo. Amém? Nós estaremos finalizando hoje o nosso estudo do livro de Ruth, capítulo 4, e nós estaremos fazendo a última leitura, que é capítulo 4, versículos 13 ao 22. Que o Espírito Santo ministre ao nosso coração e que Jesus Cristo nos dê entendimento da palavra dele, que é viva e eficaz. Amém? Vamos à leitura? Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. 15. Ele te será recriador da alma e conservará tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. 17. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém, glória a Deus, que palavra abençoada, santo é o Senhor. Mulheres, nós podemos ver em toda essa história de Ruth, em todo o livro, que Deus ele pode usar, ele tem poder de usar toda pessoa que aos nossos olhos físicos é improvável para a obra, para realizar a obra dele aqui nesta terra. Lembremos que quem realiza a obra é Deus. Nós somos apenas um instrumento nas mãos dele. Então, ao meditarmos aqui, eu quero te perguntar: você, aí mulher, tem sido instrumento de Deus na vida das pessoas? Você tem dito ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser um instrumento da vossa paz, do teu amor, da tua bondade para com a vida do meu próximo? Nós, mulheres tementes ao Senhor, mulheres virtuosas, sábias, prudentes, mulheres que edificam, a vida delas é para servir, a vida delas é para edificar, a vida delas tem sempre um altar preparado para o Senhor. Da boca dela saem palavras de sabedoria, palavras que edificam, palavras que vão frutificar. Então que a gente medite e entenda que a palavra do Senhor produz vida. E se nós somos mulheres tementes ao Senhor, a nossa vida, as nossas palavras, as nossas atitudes também devem produzir vida em outras pessoas. Amém? Mulheres, Ruth nos trouxe ensinamentos riquíssimos, e ela aqui nos provou que é possível sim ser uma mulher virtuosa, aquela que foi falada no livro de Provérbios, capítulo 31, dos versículos 10 em diante. Veja bem, não é impossível ser aquela mulher virtuosa, com tantas características. Ruth, ela preservou o que ela aprendeu com Deus. E ela usou em prol tanto da vida dela quanto da vida de sua sogra. Ela foi fiel, ela foi leal, ela foi companheira, ela foi amiga. Ruth foi uma mulher que hoje nós podemos dizer uma mulher bonita, bem cuidada, charmosa, uma mulher que onde ela chegava, ela tinha uma presença marcada. Hoje nós podemos ver como está a nossa vida. Será que quando a gente chega em qualquer outro local, em qualquer lugar, nós conseguimos ter essa presença? E quando eu falo aqui, não é questão de viver de luxos, exuberância, não é isso.
É a luz de Jesus que está resplandecendo através da nossa vida. E quando eu falo isso, ainda quero trazer à memória de vocês o que tem que resplandecer: fruto do Espírito Santo. A nossa vida, para ela frutificar, para ela florescer, nós temos que produzir fruto do Espírito Santo. E só tem como eu produzir se eu tiver essa essência. Se eu tiver dentro de mim essa essência, esse fruto. Só tem como eu transmitir algo se eu tiver. Um exemplo claríssimo aqui. Só tem como eu dar verdadeiramente amor, só tem como verdadeiramente eu amar se eu receber o amor de Deus em minha vida, eu me amar a mim mesma, me respeitar, ter consideração comigo, me cuidar, para que eu possa amar o meu próximo. Senão as nossas atitudes, elas vão ferir o próximo. Então, Ruth, com as atitudes dela, a gente pode perceber que ela, ao conhecer Noemi e sua família e o Deus que eles serviam, ela trouxe para a vida dela os ensinamentos. Ela trouxe para a vida dela o fruto do Espírito Santo. Ela trouxe para a vida dela a ciência de que Deus é o pai dela. E se Deus é o pai dela, então ela reconheceu a identidade dela em Cristo Jesus. Ela reconheceu que ela tinha um Deus que não iria abandoná-la em qualquer circunstância. Ela reconheceu que os deuses que ela servia antes não eram tão poderosos quanto o Deus que hoje ela estava servindo. Assim é na nossa vida. Nós devemos reconhecer a nossa identidade em Cristo e assim reconhecer o poder de Deus, porque Ele tem poder para agir em qualquer área da nossa vida. A palavra do Senhor vai nos dizer, em Oséias, que o meu povo perece, Deus falando, o meu povo perece por falta de conhecimento. E lá no Novo Testamento, não me recordo agora a referência, mas Jesus fala claramente, Ele fala que o meu povo, ele fala que errais em não conhecer a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, e o poder de Deus. E verdadeiramente, muitos têm feito isso. Muitos têm deixado de crer verdadeiramente na palavra, de conhecê-la, conhecer os feitos de Deus. Porque como que eu sou e tenho aquela consideração, a reverência a Deus? Se eu conhecer Ele verdadeiramente, se eu saber o que Ele fez, assim eu vou saber que Deus é poderoso. Assim eu vou ter experiência sobrenatural com Deus para ver que Ele age na minha vida, assim como Ele agiu na vida de todos os servos dele, dentre tantas passagens que a gente já viu na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Porque Deus, Ele é o mesmo, de ontem, de hoje, e Ele será eternamente. Tudo o que Ele fez lá naquele tempo antigo, Ele tem poder para fazer hoje. As promessas dele, desde aquela época, permanecem ativas até hoje, vivas. No entanto, a palavra do Senhor, ela é tão rica que ela fala conosco poderosamente. Então nós, mulheres sábias, nós também devemos ser mulheres conhecedoras dos feitos do Senhor, para que a gente possa declarar a palavra de poder, palavra transformadora, palavra que modifica, palavra que constrói, palavra que transforma, que edifica, que muda tudo na nossa vida. Nós não temos poder, mas Deus que habita dentro de nós, Ele faz poder todas as coisas. Como aquele versículo nos diz, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, mulheres? Então, podemos aqui compreender claramente que o Senhor Deus, Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para agir na vida de uma pessoa que às vezes a gente olha e imagina o improvável, mas Deus vem e realiza. Ao que nós vimos também aqui no livro de Ruth, é que as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, nós não podemos nos desesperar, cair em desespero. Por mais que tem momentos que é inevitável, mas devemos trazer à memória
que o Senhor é quem nos dá esperança. Ele nunca nos abandona. Ele é uma rocha eterna. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos da nossa angústia. O Senhor é Ele quem dá vida. É Ele quem nos restaura. A nossa mente, a nossa confiança deve estar nele para todo sempre. Assim, Ruth, ela permaneceu ao lado de Noemi em todas as circunstâncias difíceis. Ela foi uma mulher ali forte, não por ela mesma, com a força do braço dela, mas por ela ter reconhecido a identidade dela no Deus que ela conheceu através de Noemi e sua família. Assim ela permaneceu fiel, assim ela permaneceu confiante. Assim, Deus honrou a vida dela poderosamente. E é assim Deus também honrará a vida de todo aquele que nele crê e permanece fiel. Tem um versículo que diz, para a gente permanecer fiel, que a gente vai receber a coroa da vida. Podemos estar sofrendo nessa terra, porque aqui nessa terra vamos ter aflições, mas a glória que está nos esperando nos céus, ela é muito maior, e é lá que os nossos olhos devem estar atentos. Amém? Mais ainda, vemos aqui que Boaz, um homem honroso, um homem respeitoso, um homem aqui temente ao Senhor, ele cumpriu os propósitos do Senhor na vida dele. E ele, ao conhecer Ruth, observou o comportamento daquela mulher virtuosa. Ele, de alguma forma ali, Deus uniu esses propósitos. E a gente pode ver que toda a relação que a gente tem com outras pessoas, né? A gente tem um convívio de amizade, um convívio familiar ou um convívio de cônjuges, toda a união. Deus tem um propósito, é por um propósito. Seja se a gente vai passar ali algo bom ou se vai passar algo ruim, Deus tem algo naquela situação. Se é algo ruim é para a gente aprender, se é algo bom também é para aprender e para a gente também levar adiante. Toda situação ruim que a gente já teve, decepcionante com alguém, Deus tem algo a nos ensinar. Foi uma experiência que Deus quer que a gente aprenda, que a gente se fortaleça através daquela situação. Porque talvez lá na frente a gente vai ter que encorajar a vida de outra pessoa, porque a gente passou. A dor que você sente, você pode ter certeza que tem um propósito. Lá na frente, alguém vai estar passando por essa mesma dor e você vai testemunhar e você vai dizer que você venceu essa dor, essa mesma dor. E que você vai encorajar aquela pessoa a enfrentar aquela dor e vencer também. Assim você vai ter forças para ajudar. E mais ainda, Ruth, ao conversar com Boaz aqui na história, e a gente vê que Boaz foi um homem muito respeitoso com Ruth, Boaz cumpriu os ensinamentos daquela época, os costumes daquela época, e é lindo ver que ao final aqui da leitura, Boaz se casa com Ruth, né? Ele teve a permissão de Deus de estar com ela, e ainda eles tiveram um filho, né? Um filho aqui que é uma promessa, uma herança do Senhor. E aqui a gente pode ver que, não sei se vocês lembram, no decorrer do livro de Ruth, quando Noemi e Ruth chegaram, né, retornaram para Belém, Ruth estava o quê? Ruth e Noemi. Noemi teve uma passagem que ela disse o quê? Que ela estava amargurada de tanto sofrimento que Ruth tinha enfrentado com a perca de seu esposo e de seus filhos, né? Mas agora que sua nora havia se casado com Boaz e teve um filho, olha a diferença. No versículo 14, a gente pode ver que as mulheres falaram para Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Deus honrou a vida de Noemi. Deus a abençoou. Sempre é tempo de Deus nos abençoar. Nunca é tarde. A gente às vezes pode pensar, já está tarde, já passou, não tem mais jeito. Sempre tem jeito. Sempre tem jeito. Ele te será recriador, versículo 15, ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois sua nora que te ama o teve e ela te é melhor do que 7 filhos. Veja bem aqui, a gente pode relembrar a história de Jó, em que Jó perdeu tudo, mas ele manteve-se fiel a Deus, temente a Deus. E assim podemos ver que Deus o recompensou. Deus deu tudo em dobro para Jó. E assim a gente pode ver
na história de Noemi. Ela perdeu, sim, os filhos, o esposo. Ela sofreu muito, mas olha como Deus a honrou. Olha como Deus a abençoou e poderosamente. Imagina ela ser lembrada por gerações, gerações e gerações, porque a sua nora teve um filho e esse filho se chamou Obed. Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Veja bem, Ruth e Noemi fazendo parte, né, aí dessa história que por gerações ficou gravada, por gerações gerou frutos na vida de tantas outras pessoas. Podemos aprender aqui, amadas, que nas circunstâncias difíceis devemos manter fiel a Deus, confiantes a Deus, porque lá na frente Deus tem propósitos maiores e recompensadores para nossas vidas. Não devemos desanimar, devemos nos encorajar, declarar a palavra de Deus sobre as nossas vidas e assim recebermos do céu todos os dias renovo espiritual, fortalecimento, bom ânimo. E mais ainda, meditando na palavra, estudando ela, nós vamos aumentar a nossa fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê ânimo, te dê renovo espiritual, te dê fortalecimento espiritual, e que você a cada dia possa edificar a vida de tantas outras pessoas, onde quer que você esteja, porque com fé em Deus, eu creio que você estará resplandecendo a luz de Jesus que habita em você, como também o fruto do Espírito Santo. Lembra do fruto do Espírito Santo? Medita sobre o fruto do Espírito Santo. Deus vai te dar entendimento, sabedoria, para onde quer que você esteja, você usá-los. Amém? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo estudo.